Nós temos 3 coisas muito importantes para tratar hoje. A primeira é sobre o conteúdo da V2 de vocês. A gente vai entrar no conteúdo na próxima semana. O conteúdo é o seguinte: cultura, Nietzsche e a crítica radical, estruturalismo e pós-estruturalismo. O estruturalismo com o Lévi-Strauss, pós-estruturalismo com o Foucault. Na semana que vem a gente já vai entrar nesses conteúdos. Então, cultura, Nietzsche e a crítica radical, que ele faz a pós-modernidade, estruturalismo e pós-estruturalismo. Agnes entrando aqui. A partir da semana que vem, a gente já entra no conteúdo de cultura. Fechado? Deixa eu anotar o nome da Agnes aqui. A outra coisa muito importante para a gente no dia de hoje é a correção do exercício da aula passada. Certo? E como prometido, a gente vai hoje conhecer mais 2 conceitos do Durkheim. Vocês falaram que queriam continuar estudando Durkheim. Aí hoje eu trouxe 2 conceitos muito importantes para o Durkheim. O conceito de consciência coletiva, que tem muito a ver com o conceito de coesão social, que a gente estava estudando, né, que está linkado com a questão do fato social. E também a questão do suicídio, que a gente abordou um pouco na última aula, só que a gente não estabeleceu quais são os tipos de suicídio para o Durkheim. E hoje a gente vai tratar um pouquinho disso. Combinado? Então, vamos para a correção do exercício da aula passada. Todo mundo aí pegando o caderno ou o arquivo que você escreveu aí a sua resposta. Relembrando que estamos estudando o Émile Durkheim, que se enquadra aí nos autores clássicos da sociologia, junto com o Max Weber e o Karl Marx. São os 3 grandes da sociologia. Todo mundo pegou aí o caderno ou o arquivo? Pegaram? Tá bom. Questão 1. É da aula passada, hein? Questão 1. O que é fato social de acordo com Durkheim? Vamos lá, quem se habilita aí a responder? Oi. É toda forma de agir, pensar e sentir que determina o comportamento dos indivíduos. Exatamente. Alguém colocou diferente da Grazi? Não? Alguém discorda da Grazi? Estamos todo mundo de acordo aí? Exatamente isso. São as formas de sentir e de pensar que determinam os comportamentos do indivíduo, que estão inseridos em uma determinada sociedade. Isso é fato social para o Durkheim. Resumidamente, né? Claro. Número 2. Defina solidariedade mecânica. Meu Deus. Uma sociedade simples, menor dependência social dos indivíduos e é marcada pelo baixo grau de divisão de trabalho. Exatamente. Alguém colocou diferente? Grazi vai até ganhar um pontinho extra aí, hein, Grazi? Alguém colocou diferente? Não. Não? Então, é uma sociedade simples, ela é marcada pela baixa divisão. Tá bom, filho. Ok.
É uma sociedade simples, ela é marcada por uma baixa divisão social do trabalho, certo? E marcada também por um menor grau de dependência entre os indivíduos. Aí um grande exemplo que a gente falou na última aula é a sociedade feudal. Vocês lembram disso que a gente comentou sobre a sociedade feudal, em que cada pessoa produz para sua própria subsistência, que o grau de dependência entre as pessoas de uma mesma sociedade é menor, certo? Vamos lá. A outra, solidariedade orgânica. Quem pode definir aí? Professora, Ah, Grazi. Oi. eu botei são desencadeado, é uma sociedade complexa, barra moderna, é desencadeada pelo alto grau da divisão social do trabalho e as relações são formais, pela lei, por exemplo. Professor, eu Uhum. coloquei tudo que ele colocou, mas também coloquei que tem muita individualidade entre os indivíduos. Uhum. Também. Então vamos lá, junta. Alguém mais quer responder? O Pedro respondeu, o Gabriel respondeu, alguém mais quer responder aí? Coloquei basicamente o que o Gabriel colocou, do que você explicou na aula passada. Uhum. Então, a sociedade. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Pedro. A sociedade orgânica, então, ela vai ser o oposto da sociedade mecânica, certo? Então, é uma sociedade que ela é complexa e ela é marcada pela alta divisão social do trabalho. É marcada também pela maior interdependência entre os indivíduos. Não sei se vocês estão lembrando, mas a gente comentou na última aula que no nosso tipo de sociedade, que é marcada pela solidariedade orgânica, se, por exemplo, acontece uma greve dos Correios, muita gente fica prejudicada, porque muita gente depende do serviço dos Correios. Tem muito a ver com a questão do organismo, a questão biológica mesmo, né? Em que, quando a gente lembra de organismo, né, a gente lembra muito do nosso corpo, por exemplo. Cada órgão do nosso corpo tem uma função. Se, por exemplo, o nosso cérebro falha, partes do nosso corpo pode ficar comprometido por conta disso, né? Então, numa sociedade que é marcada pela solidariedade orgânica, se a gente tem falha de um organismo, a gente pode ter outros órgãos sendo prejudicados. Então, a gente tem uma maior dependência entre os indivíduos, tá bom? Nesse tipo de sociedade também, a gente tem um fator muito importante que é a lei, que é uma maior normatização, tá? Você não pode, por exemplo, como a gente comentou na última aula, você não pode, por exemplo, firmar um acordo através do aperto de mãos. Esse tipo de sociedade. É uma sociedade altamente desenvolvida e normatizada. Tá bom? Então, corrigido aí. Próxima, alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma questão nisso? Não? Seguindo. 3. Por que, para vocês aí, o estudo do suicídio em Durkheim é importante para a sociologia? E a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre o suicídio nessa nossa aula hoje, tá? Mas por que vocês acham que estudar o suicídio é muito importante para a sociologia? Vamos lá. Para evitar que situações como essa se repitam? O Josué acha que é para evitar que essas situações assim se repitam, né? Tá bom, Professora, Josué. Obrigada. Oi. desculpa, eu tinha colocado uma coisa aqui, mas eu acho que está errada. É, porque eu tinha colocado um pouco, mas não sei se eu cheguei à conclusão que a pergunta estava pedindo. E depois eu coloquei os três tipos de suicídio, de segundo a etimologia de Emily Durkheim. Aham.
que a gente vai Eu estudar hoje. botei, conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. E o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. É isso. É exatamente isso. Alguém quer responder mais essa? Não? Então, o sociólogo, ele está querendo estudar como funciona a sociedade, certo? O suicídio, a gente querendo ou não, faz parte de fatores sociológicos. Desde que mundo é mundo, o suicídio existe, certo? Então, o sociólogo, ele está buscando entender... Duas pessoas aqui na fila de espera, só um minutinho. O sociólogo, e o Durkheim em específico, ele está querendo entender, gente, como a sociedade atua para poder determinar ou não a morte de um indivíduo. Primeiro acontece uma morte social, né? E posteriormente o suicídio. Então, o que o Durkheim está querendo compreender é quais fatores na sociedade pode levar o indivíduo ao suicídio. E por isso é importante. Porque o indivíduo ele faz parte da sociedade. E como um ser pertencente à sociedade, quando acontece algo do tipo, por exemplo, primeiro, quando acontece a morte social, o sociólogo vai querer investigar isso. Vai querer saber quais são as causas sociais que imperam sobre o indivíduo, para ele cometer tais atos. Certo? Sim. Corrigido? Alguém tem alguma dúvida? Não. Seguindo, última pergunta. Por que Durkheim é considerado o pai da sociologia? Pois é ele que vai estruturar a ciência sociológica na França, dedicando sua carreira ao desenvolvimento da ciência. Botei a mesma coisa que Graça, professora. Uhum. Aí, para vocês deixarem essa questão assim mais redondinha, vocês podem escrever que foi ele quem determinou o objeto e o método do estudo sociológico, através do fato social, né? Então, por isso ele é considerado o pai da sociologia. O Comte, ele vai introduzir os estudos sociológicos, né? Muito influenciado pelo positivismo no século XIX. Só que é o Durkheim quem vai estabelecer um método de estudo, quem vai estabelecer o objeto dessa ciência. E por isso ele é considerado o pai. Não foi quem iniciou os estudos, né? Já existia um grupo na França que estava estudando a sociologia, mas é ele que vai definir o método e o objeto de estudo. Por isso ele é considerado o pai da sociologia. Uhum. Eu botei o que Grazi falou e também mais um pouco com o que você disse. Então, acho que tá certo. Uhum. Isso, mas está certo. É ele que vai estruturar essa ciência que está surgindo lá na França, no finalzinho do século XIX. Uhum. Eu só completei com isso, pelo fato dele ter sido o primeiro a criar o método sociológico. Isso. Ele vai criar um método. Bom, Bia, Josué, Felipe, Sávio, Agnes, vocês podem ligar as câmeras. O Felipe já sabe, né, Felipe? Vocês podem ligar as câmeras de vocês, por favor.
Peraí, professor, eu tô fazendo xixi aqui. Minha tá embaçada. É, Felipe, tá meio embaçado sim. Nossa, professora, acabei de ver que eu fiz esse dever que você falou. Só que eu não sei por que eu não entreguei, mas eu tinha feito. Ih, Eu também. Nossa, dei mole. quem falou Aí eu também? tenho. Eu. Você não entregou, Eu Grazi? fiz no dia, aí eu tentei, eu vou mandar eu enviei o e-mail hoje, depois vou falar com a Marina o que aconteceu. Isso. Avisa para ela colocar lá na planilha, gente. Tá. Oi, Vitor, bom dia. Desculpa o atraso feio aqui. Bom dia. Tá bom, Agnes. Tá bom. Matheus, a gente estava aqui corrigindo os exercícios da aula anterior e eu falei para você, para a turma, na verdade, né? Quais são os conteúdos da V2 e agora a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje. Bom? Antes da gente entrar no conteúdo, alguém tem alguma dúvida sobre a aula passada? Alguma questão que para vocês não ficou muito clara, que vocês não entenderam? Não, tá tudo aqui. Tá bom, Grazi? Ninguém tem dúvida, então, né? Então, seguindo. Hoje a gente vai discutir um pouquinho o conceito de consciência coletiva e o conceito de suicídio em Durkheim. Tá bom? Certamente que as duas coisas estão totalmente relacionadas com o fato social e com a questão de coesão social. Não tem como pensar em consciência coletiva e em suicídio nos estudos durkheimianos sem pensar na coesão social e no fato social, que são conceitos muito importantes para a gente entender o Durkheim. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Todo mundo está vendo aí direitinho? Calma aí. Está carregando. Todo mundo vendo aí? Sim. Consciência coletiva e suicídio em Emile Durkheim. A consciência... Deixa eu minimizar você. A consciência coletiva, ela vai surgir sempre, gente, a partir do fato social. E a educação para o Durkheim é um fator indispensável para a coesão social. Por quê? Através da educação, a gente vai ver formar algo que o Durkheim chama de consciência coletiva. Então, para o Durkheim, a educação é extremamente indispensável se você deseja conhecer, saber sobre a consciência coletiva de determinada sociedade. Então, você vai investigar os fatores educacionais daquela sociedade, se você quer compreender a consciência de determinada sociedade. E o que é para o Durkheim a consciência coletiva? Ela nada mais é do que o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade, formando um sistema determinado e com vida própria. É o que os seres humanos têm de mais semelhante. E a consciência coletiva, ela é coercitiva. Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui para falar com vocês sobre isso. Bom, a gente só sabe que, a gente só tem ideia de que a gente está vivendo em um contexto de consciência coletiva quando existe o desvio
da norma. Por exemplo, nós aqui no Brasil, não sei se vocês lembram do caso da Isabela Nardoni, que foi jogada do prédio. Vocês lembram disso? Lembro não. Ah, calma aí. Acho que sim. Não? Foi há pouco tempo, professora? Sim. Ou foi há muito Não, tempo? eu acho que foi em 2008, 2007. Ah, então não. Não. Eu lembro de um caso assim, mas foi que uma madrasta estava envolvida. Isso. Então, É esse? isso. Ah, Existia, por exemplo, não, desculpa. Existia uma família, né? Aí o pai vai se separar da mãe, e aí ele vai conhecer uma nova pessoa, uma nova mulher. Eles vão se envolver, certo? Só que esse homem, ele tinha uma filha do outro relacionamento, a Isabela Nardoni. E ela tinha por volta de 5 ou 6 anos na época que isso aconteceu. E aí, a madrasta dela, juntamente com o pai, ele vai ser cúmplice disso, eles vão jogar a menina do prédio. E isso causou, gente, evidentemente ela vai morrer, a menina vai virar óbito, né? Isso causou uma comoção nacional gigantesca. Por que eu estou falando isso? Porque é nessa hora que a gente vê o conceito de consciência coletiva sendo aplicado. Quando existe um desvio do que a sociedade julga como o normal, como o padrão, existe um desvio da consciência coletiva. Certo? Existem as pessoas que estão desviando da consciência coletiva. E aí a gente sabe que ela existe quando existem os desviantes. Os desviantes da norma. Então, a consciência coletiva ela é coercitiva. E quando existem os desviantes, existe também a punição dos desviantes da norma. Quem desvia dessa consciência coletiva. Tá bom? Tá claro para vocês isso? Então, a gente sabe que ela existe quando existe o desvio dela. Então, tá bom. Quando existe o desvio dela. Certo? Quando a gente pode aplicar o conceito de consciência coletiva, em que, por exemplo, as pessoas são guiadas por interesses comuns, por crenças comuns. Quando, por exemplo, as pessoas se reúnem em uma determinada igreja. Pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica. Existe ali uma consciência coletiva, certo? Um outro exemplo, pessoas que se reúnem num estádio para assistir um jogo de futebol. Todas estão ali pelo mesmo interesse, certo? Assistir um jogo de futebol. Então, existe essa dualidade em relação à consciência coletiva. São pessoas que são guiadas por interesses comuns e se reúnem em torno desse interesse comum. E quando a gente tem consciência de que isso de fato existe? Quando existem os desviantes dessa consciência coletiva. Tem essa dualidade aí nessa questão. Correto? Certo? Todo mundo entendeu? Então, tá bom. Gente, antes da gente seguir para o outro slide sobre o suicídio, eu vou encerrar nossa reunião. A gente tem 3 minutos aí de reunião. A gente volta no mesmo link e aí a gente continua discutindo, mas agora sobre o suicídio. Tá bom? Todo mundo volta aí no mesmo link, hein? Vou encerrar aqui.